E hoje, irmãos, hoje nós estamos recebendo a visita de um casal. Meu Deus, eu não sei qual dos dois é mais maçarico. É dois maçaricos de Jeová. Wendy e a Késia, aí homem e mulher de Deus nessa casa são celebrados. Então, aplaude e vamos receber os nossos queridos amigos de longa data. Pastor Wendy, pastora Késia. Meu Deus, nós estávamos ali atrás conversando. E eu falei assim para ela assim: nossa, eu conheço vocês antes do bebê, na barriga, o bebê aqui, daqui a pouquinho ele vem com convite de casamento. Coisa linda, queridos, fique à vontade. Amém. Obrigado. Boa noite. Good evening. Boa noite. It's such an honor for us to be here tonight. É uma grande honra para nós podermos estarmos aqui nessa noite. We love this house. Nós amamos essa casa. Pastor Junior and Pastor Michelle Júnior, pastora Michele. My wife and I, we have been friends of this house for a long time. Eu e minha esposa, nós temos sido amigos dessa casa por um longo tempo. I remember when we prayed over here when there was just dirt in here. E eu lembro quando nós viemos aqui e nós oramos por esse local, ainda estava no momento de construção, era tudo poeira, era tudo chão, tudo barro ainda. And to see all the incredible things that God is doing here at Igreja Reviver. E é lindo nós podermos ver tudo aquilo que Deus tem feito e o que Deus tem feito aqui Let's como give igreja. Jesus a round of praise. Vamos dar um aplauso a Jesus, Obrigado, dar glória, Jesus, a honra para Ele. For everything that you're doing here in this church. Obrigado, Senhor. Obrigado, You can be Jesus. seated. Amém. Vocês podem se assentar. How many of you are expectant and excited for what God wants to do tonight? Quantos de vocês nessa noite estão muito empolgados e você tem expectativa daquilo que Deus Pai vai estar fazendo nessa noite? I believe that God has something special for each one of us. E eu realmente acredito que Deus Pai tem algo muito especial para cada um de nós. And even as we were worshiping, Sabe, no momento que nós estávamos ali na adoração, I have a habit to pay attention to what's happening in the spirit realm. eu tenho sempre o hábito de parar. Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? O que está acontecendo na atmosfera aqui nesse lugar And agora? I saw angels dancing and worshiping with us. E foi muito lindo porque eu vi como vários anjos vindo e anjos dançando e se movendo sobre esse lugar todo. The Bible says that angels are ministering spirits sent to minister on our behalf. E a Bíblia fala sobre anjos. E anjos são espíritos ministradores que Deus envia a ministrar também as nossas vidas. In fact, Jesus said, "Don't despise the little ones, because even their angels have seen the glory of God." E até mesmo a Bíblia fala: ei, não esmoreça, não deixe de lado as crianças, porque os anjos dela também veem a glória de Deus. And I believe the angels are in here tonight. They're releasing the glory of God in this place. E eu acredito, quantos de vocês podem concordar comigo? Anjos do Senhor nesse lugar onde você vai ser cheio, nesse lugar que a presença de Deus vai te tocar e presentes estão sendo liberados nessa noite, nesse lugar. And I want to pray over us. E eu gostaria de fazer uma oração sobre nós nessa Because noite. I have a habit of taking authority over the room. Nesse lugar que nós vamos tomar autoridade sobre essa sala, sobre esse lugar. So Father, right now in Jesus' name, Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora onde você está e concorde comigo. Deus Pai, agora na autoridade do nome de Jesus. we take authority over this room right now. Nós tomamos autoridade sobre essa sala, sobre esse lugar. We ask that you would put a canopy over us. E nós agora pedimos que o Senhor esteja cercando agora esse lugar com os teus anjos, tua presença, um acampamento de tua presença e anjos sobre esse lugar, rodeando toda essa sala. And you would release the blood of Jesus to cover us in E this nós place. declaramos o sangue poderoso de Jesus, cobrindo os portais, cobrindo desde lá da entrada até o fundo e toda essa sala e cada um que está aqui. We command every spirit that is not of God in this room E nós comandamos agora que qualquer espírito que não é teu, qualquer espírito de opressão ou perturbação, to shut your mouth. cala a boca Every agora. lie of the enemy to E nós stop right now. declaramos que toda voz do inimigo seja calada agora na autoridade do nome de Jesus. And we release the authority of the Holy Spirit in this E nós place. agora liberamos a autoridade do Espírito Santo agora sobre esse lugar. The Bible says that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E a tua palavra declara, Jesus, que onde o
Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. And in the room tonight there is freedom. E nessa noite nós declaramos uma noite de liberdade sobre cada um aqui. There is freedom in this house tonight. Liberdade, liberdade sobre cada coração Who the agora. Son sets free is free. Porque aquele que o Indeed. Espírito liberta é livre em nome de Jesus. We break every affliction and torment tonight. E nós quebramos todo espírito de aflição, todo espírito de tormento. Nós quebramos você agora na autoridade do nome de Jesus. And we welcome the Prince of Peace to come. E nós damos as boas-vindas ao Príncipe da Paz. Jesus, be welcome in this room. Jesus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Holy Spirit, be welcome in this room. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Seja bem-vindo nesse lugar. Father God, be welcome in this Deus room. Pai, o Senhor é bem-vindo. Bem-vindo a vir bem perto de mim agora nesse lugar. Be welcome in this room. Nós te damos as boas-vindas, Espírito Santo. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. How many of you felt something shift in the atmosphere? Quantos de vocês podem sentir a atmosfera? Você é um ser espiritual. E esse lugar que você é chamado a sentir a atmosfera. E você é chamado a ter contato com esse lugar, de você perceber, ver. Quantos de vocês quase podem perceber uma diferença? I want to remind you that you have authority in your life. E eu quero lembrar você que você tem autoridade no nome de Jesus. That you're not underneath the enemy, he's underneath your feet. Você não está debaixo do inimigo. É o inimigo que está debaixo dos seus pés. Esse é o teu lugar. That all authority on heaven and on earth E toda autoridade do céu e na terra has been given to us. foi dada para mim e para você. Not some authority, Não é alguma autoridade, all authority. toda autoridade. And when the enemy comes to lie and he comes to steal and he comes to bring destruction to your life, E muitas vezes quando o inimigo, ele vem fazer isso, ele vem como um ladrão para semear mentiras na tua vida, roubar a tua paz, destruir você. we need to remind him who our Father is. A gente precisa voltar nesse lugar e lembrar quem é de verdade o meu pai. Hey Dad, I have a problem. E, ei, inimigo, você tem um problema agora. This little guy thinks that he can destroy my life. Esse garotinho aqui, ele pensa que ele pode destruir a minha vida. He thinks he can take away what you've given to me. Ele pensa que ele pode vir roubar e tirar de mim aquilo que eu tenho herança e aquilo que Deus Pai, o meu papai And tem para the mim. weight and the power of heaven E o modo, a autoridade, aquilo que existe no céu, and the authority of heaven a autoridade do céu, backs us. It comes behind us. ela vem atrás de mim, ela está sobre mim. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Guys, really quickly, Muito rapidamente. I have such an honor to travel all over Brazil. É uma grande honra para nós podermos estar viajando também For pelo those Brasil. that don't know us, me and my wife, we are pastors in Florianópolis. Para aqueles que não nos conhecem, minha esposa e eu somos pastores aqui na cidade de And Florianópolis. we also lead a ministry called Bethel Souza Brazil here E in the hoje nation nós of também Brazil. temos a honra de estar liderando e mentoreando várias igrejas aqui no Brasil, com o ministério da Bethel Church lá na Califórnia, o ministério de cura interior e libertação chamado Sozo aqui no Brasil. We always say that my wife is the trained psychologist E eu sempre digo, a minha esposa, ela é especialista. Ela também é psicóloga, ela é especialista, ela é boa. and I'm the cobaia. E eu sou aquele que sou o cobaia. Eu sou aquele que viveu tudo na vida. Que já fez tudo errado Eu já fiz tudo errado na vida. e Deus me restaurou. Amém? Tem alguns outros cobaias na casa? E tudo já me aconteceu na vida e eu fui totalmente restaurado Que por realmente Deus. para nós o evangelho faz sentido, né? Funcionou bem para nós, E amém? a gente, o evangelho faz todo sentido na nossa vida, nesse lugar de transformação que acontece nas nossas We have vidas. such an honor to serve the Church of Brazil. Mas é uma honra para nós, é uma alegria vermos a igreja brasileira, o que Deus And tem feito na nossa nação. I was in the military, I was in the Marine Corps. E eu era sniper, né? Eu estava no exército americano. And so my brain is always thinking in this way of war and spiritual conflict. Então, também é algo que eu carrego, né? Por eu ter ido para o Iraque, ter feito guerra no Iraque. Então, o meu cérebro também, eu acredito que não só no natural, mas no espiritual também, o meu cérebro ele já pensa esse lugar de guerra espiritual, o mundo espiritual, o que a gente vivencia e que o mundo espiritual é muito mais real do que o And so I natural. love to encourage, I love to prophesy
prophesy. I love to bring the exhortation of the word of God to E eu people. amo poder trazer esse lugar de profetizar, esse lugar de exortação, esse lugar que a palavra da verdade ela pode vir no nosso coração como espada. Esse lugar que ela atravessa as nossas vidas, ela nos restaura, ela nos levanta. And I have a secret E eu tenho um segredo. that hardly anybody knows. Antes de ninguém saber, Quase ninguém sabe. na verdade, eu acho que ninguém quase sabe. In 3 weeks, Em 3 semanas, I'm releasing a book called Vencendo a Guerra Espiritual. Deus colocou sobre o meu coração, até fiz um livro sobre vencendo a guerra espiritual. And so I'm going to release that in a couple weeks. E até vou estar liberando ele em algumas But semanas. I have a WhatsApp group Mas também tem um grupo de that WhatsApp they can post up here, e eles também podem estar postando or you aqui. can go in my stories Ou on my você pode ir Instagram. lá ver no meu Instagram, que você And que está acompanhando e crescendo every day nisso. we're posting encouragement E todo dia tem uma mensagem de encorajamento. to help you win victory in your Nesse life. lugar que ajuda você a vencer, esse lugar que nos dá estratégias, que nos dá ferramentas. How many of you know that you are victors in Christ Jesus? Quantos de vocês sabem nesse lugar que não apenas sabe aqui, mas onde você pode saber aqui, onde você é vitorioso em Cristo Jesus? That you're not fighting for victory, you're fighting from victory. Você não está lutando para a vitória, você já luta a partir da vitória. And so we want to help people Então nós queremos poder ajudar win spiritual pessoas. warfare. Nesse lugar que nós podemos verdadeiramente aqueles que vencem guerras espirituais. I also released 2 books in the last 2 years. Também nos últimos 2 anos tenho 2 livros aqui, Descobrindo seu destino profético. Descobrindo seu destino profético. Pastor Junior fez uma Até o pastor endosso Júnior pra mim. aqui escreveu aqui um endosso. to help you hear the voice of God Se você quer crescer em and como ouvir, understand your prophetic destiny. como ouvir a voz de Deus e conhecer qual é o teu destino How profético. many of you realize that each one of us has a prophetic purpose and destiny in life? Quantos de vocês já se deram conta que você tem um destino profético na tua vida? Do you realize that people in the church don't understand their purpose? E muitas vezes a pessoa até tá vindo na igreja, ela tá crescendo em Jesus, mas ela não consegue compreender qual é o meu destino, But o God, lugar do meu chamado, o lugar que Deus me chama. God doesn't want you to copy anybody else. Porque Deus não quer que você copie alguém. He wants you to be who He's called you to be Ele chama você quem Ele chamou and live the você, purpose He's called you quem to live. você é. E nesse lugar de você assumir a tua autoridade e viver sobre ela. The other book, Seu Lugar na Mesa de Deus Pai. E tem um outro livro aqui que é eu e o meu esposo. Esse nós dois escrevemos dois. juntos, né? Eu digo sempre que ele vai falando, gente, eu vou colocando todos os temperos em cima. Ela é tempero. Então, Ela quem é... aqui fala inglês vai ver que ele fala uma coisa e eu vou colocando uns temperos. É o que uma esposa faz na vida do homem, né, gente? É. Não é verdade, mulheres? A gente é o tempero, não é verdade? Fala sério, né? Então a gente faz o tempero. There's a man named Reinhard Bonnke. E tem um homem, ele é chamado, ele é o grande avivalista, é And chamado his- Reinhard Bonnke. His ministry is responsible for 94 million. Gente, o ministério desse cara é responsável por quantos? 94 milhões salvações em África. Muita gente, é muita gente. Através de homem, ministério. And he says this, E ele fala isso. that in all of the nations, all the religions of the world, Ele fala assim, todas as nações, todas as religiões que tem no mundo, the gods, the other gods, os deuses, they ask their people, their servants, eles pedem para os seus servos, to prepare a table venham e preparem uma mesa para mim, for the gods to sit and to eat. para que os deuses possam sentar e os deuses sentam e eles comem. Vocês But- têm que trazer. But he says that our God, Mas ele fala, o nosso the Deus, God of Israel, o Deus de Israel, is the only God é o único that he Deus prepares a table for us, que é ele que prepara uma mesa para and he gente. invites his children E ele convida os filhos to dele come eat and to come feast para with os him. filhos virem sentar e os filhos virem comer. Each one of us, we merece lugar na mesa de Deus Você Pai. é digno e tem um lugar na mesa de Deus Pai que ele quer alimentar você e And so we trazer brought a couple of those books out there encontros as well. com ele Amém. e com você. Então trouxemos alguns aqui. I've had a scripture in my heart this whole week. E eu tive, para quando a gente estava orando, se preparando para vir para cá, teve um versículo que estava no meu coração. And the scripture is in Matthew 11 verse 2. E esse versículo, se você pode abrir junto comigo, tá lá em Mateus 11 versículo 12. 11:12. If they can post it up here, please. Se puder postar aqui no telão, por favor. It says this. E diz assim. 10 dias. Eu pensei que era o versículo. Aqui, meu amor, pode ler aqui. 10 dias de João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele.
Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. This scripture sometimes is confusing for us. E às vezes quando a gente lê esse versículo, às vezes pode até parecer um pouco confuso assim pra gente. The violent take heaven by force. Para eu pegar o reino, eu preciso tomar ele à força? But how many of you realize and understand something? Mas quantos de nós já se deram conta e podemos compreender algo? That we need to be determined people. Que eu e você, nós precisamos ser posicionados e entrar num To lugar de live. determinação. To live in faith. Para poder viver o que é em fé. To not be changed or moved by what's happening in the economy. Nesse lugar que a gente não é movido por aquilo que está acontecendo na economia ou nas circunstâncias. Not be moved or changed by what's popular and what's not popular. Nesse lugar que a gente não é movido por aquilo que agora esse está popular e agora esse não está popular. But we have been given access to the kingdom. Mas esse lugar que a mim, a você, existe um chamado e um acesso que And não é apenas para você ser salvo. And when we Mas eu are tô chamando você para um lugar de entrar no reino de Deus. esse significa eu não está É um tempero. tá ainda mais. Mas vamos lá. Tá ainda mais, tá ainda mais. Vamos lá. But we need to be determined to take hold of the truth. Nesse lugar que a gente é determinado pra gente se segurar como uma âncora, qual é a verdade Of do the céu? gospel of Jesus. Qual é a verdade do evangelho? And apply it to our E life. nesse lugar que ele não fica apenas do Because que eu conheço aqui, mas eu de verdade vivo e de The verdade aplico na kingdom minha of vida. God is advancing through Porque your o life. reino de Deus é chegado e ele tá avançando. The kingdom of God is not about talking, it's not about eating. E o reino de Deus não é apenas uma palestra bonita, não é apenas sobre falar. It's about righteousness, peace and joy in the É Holy sobre de Spirit. verdade onde você experimenta justiça, It is- paz, alegria. It is the power of the Holy É esse Spirit lugar que o poder do Espírito Santo in our lives, nas nossas vidas, in us and through us, em nós e através de nós. that expands the kingdom. Nesse lugar que a minha vida, onde eu vou, o reino the de earth. Deus, o reino de In Deus Brazil. expande. Aqui na In minha Itajaí. cidade, aqui em Itajaí, In Santa Catarina. em Santa Catarina, In your family, na sua família, in your nos business, seus negócios, in every aspect of our cada lives. aspecto da sua vida, o reino vem. That when we grab a hold of the kingdom of God, E nesse lugar onde você se segura, é onde você se permite ser transformado para pisar no and reino. we're determined Nesse lugar onde determinação to see the acontece. truth of the Nesse gospel lugar que você diz, Jesus, qual é a verdade do evangelho? manifested in our lives. Espírito Santo, eu quero manifestado na minha vida as tuas verdades The para eu kingdom entrar no advances. reino dos céus The e power of viver God o reino. comes. Nesse lugar que nós podemos pisar nesse lugar. Do you know that God is always talking to us? Sabe, eu quero falar para você. Às vezes você não percebe, mas Deus, ele tá sempre falando com você. He's always speaking. He's Ele tá always sempre falando. And when we're available to him, E quando a gente abre os nossos ouvidos nesse lugar de capacidade para eu poder ouvi-lo, the kingdom will advance. é esse lugar que eu posso receber a verdade e avançar no reino de Deus na minha vida. Monday I was in Belo Horizonte Na segunda-feira eu estava em Belo Horizonte. and I was at a gas station E aí eu fui no posto de and gasolina. as I was leaving the gas station, E aí eu tava saindo do posto de gasolina there was a woman that was like she was moving water on the ground. She was e cleaning tinha the uma ground. mulher que ela tava limpando. Então ela tava jogando água, passando aquele rodo no chão para limpar o chão. And when I walked over the water to try not to get my E feet aí wet. eu fui pisando, sabe? Fui pisando na água para tentar entrar no posto de And gasolina, entrar na sala. as I did that, Assim que eu pisei, I felt pain in my hip. eu comecei a sentir dor aqui na minha bacia. And I was on a rush to the airport. I was like running a little Aí late eu, actually. uau, eu tô com uma dor aqui na minha bacia. Só que eu estava atrasado indo para airport. Mas eu também estava atrasado para ir para o aeroporto. And I was like, it's just my brain. It's just my thoughts. It's Aí eu just- digo, só um mau jeito, ou só minha cabeça. I had Nada a this ver. thought, what if that woman has pain in her body? E aí eu pensei, ei, e se isso é uma palavra de conhecimento? What if she's E- suffering? Se aquilo que eu tô sentindo agora não é a minha dor, mas pode ser a dor que ela tá sentindo, eu tô pegando a atmosfera, eu tô pegando aquilo que é dela, e isso não é meu. And what if the Bible is actually true? E se a Bíblia é de verdade, verdade? Now what if I can do the things that Jesus did and even more things? E se eu posso fazer aquilo que Jesus disse que ele podia fazer, e ele disse que eu poderia fazer mais do que ele disse que ele And podia so ainda fazer? I asked her, hey,
E aí, nesse momento, eu perguntei pra ela: ei, você por um acaso tem dor aqui na bacia? I know this sounds weird, but I hear God. Eu sei que pode parecer estranho pra você, mas eu escuto a voz de Deus, eu sou amigo dele. She looked at me like, E aí ela me olhou com aquela cara assim, assustada. she said, yeah, I have dor. E ela, eu tenho dor, como é que você And sabe? I said, can I pray for you? E ele disse assim, eu posso orar por você? And so I prayed for her really quickly. E aí eu orei por ela bem rapidinho. The Bible says that signs and wonders follow those that believe. A Bíblia diz que sinais e maravilhas vão seguir quem? Aqueles que acreditarem, It que doesn't say, crerem. it does not say that signs and wonders follow those that pray long prayers. A Bíblia não diz sinais e maravilhas vão seguir apenas os pastores. Sinais e maravilhas vão seguir aqueles que fazem oração bonita e oração longa. It says that signs and wonders follow those that believe. Ela diz sinais e maravilhas vão seguir aqueles que crerem. I prayed like 4 seconds. Eu orei, gente, tipo 4 segundos. And I asked her to test it. E eu disse, ai, agora senhora, você pode All the testar? pain is gone. E ela falou, toda a dor foi embora, sumiu. Glória a Deus. Glória a Deus. The kingdom has come near you. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando a você. The Jesus, message of the gospel sabe a mensagem do evangelho? that the kingdom is coming near to us. Nesse lugar que João Batista já anunciava e Jesus já dizia, ei, gente, o reino está chegando, é sobre o reino. But for people to experience the kingdom, Mas para que nós possamos experimentar verdadeiramente além da salvação, mas For- entrar o que é no reino de Deus, for them outside in the city to experience the nesse kingdom, lugar que não apenas a minha vida, mas em mim e através de mim, na tua família, nos teus negócios, as pessoas fora na cidade, onde quer que você vá, they need somebody to demonstrate the kingdom. eles precisam de alguém que viva no reino e demonstre o reino. I want to go to a story tonight Eu quero ir numa história aqui nessa noite. about a man named Daniel and a few of his friends. Um homem que se chamava Daniel e ele também tinha alguns amigos, 3 amigos. In fact, we're going to focus on his 3 friends. Em fato, na verdade, eu não vou fixar tanto em Daniel, mas eu vou para os amigos dele, o Sadraque, o Mesaque e Abednego. Quem aqui já ouviu falar nesses caras? I want to read for you here in Daniel chapter 1 E eu quero ler aqui para você em Daniel capítulo 1. because there's some incredible things that we need to understand. Gente, tem coisas incríveis aqui que a gente precisa olhar aqui e compreender. And so I'm going to ask my wife, she's going to read verses 1 Então, until 7. Gostaria Até que 7. você acompanhasse comigo Daniel 1 até o 7. Vamos lá comigo. Daniel capítulo 1, versículos 1 até 7. Daniel 1 a 7. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominasse os vários campos de conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou a uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: o Daniel, Ananias, o Misael e o Azarias. O chefe dos oficiais deu nome para eles. A Daniel deu o nome de Beltazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. Misael deu o nome de Mesaque. E o Azarias deu o nome de Abednego. Can I tell you something? Posso te falar algo? The world is always trying to change your identity. Nós estamos no mundo. E nesse mundo, o mundo está tentando sempre mudar o seu nome. Identidade também. E quando a gente está falando de nome, a gente está falando da nossa identidade. Mudar quem nós somos de verdade. What God has put and who God has made you to be. Quem Deus criou você para ser, quem Deus fez você, aquilo que você carrega, aquilo que Ele colocou dentro de você,
The world wants to change that. O mundo, ele quer distorcer isso, ele quer mentir pra você, ele quer mudar quem você é de verdade. In fact, look at what the king did. Em fato, perceba o que o rei fez. The name Hananiah, O nome Ananias, their Hebrew names, Hananiah, Mishael, Azariah. o Ananias, Os nomes de Azarias. Israel, Hananiah, Mishael, Azariah, né? He changed their names to this. ele mudou os nomes do Ananias, do Misael e do Azarias, né? To Hananiah, he gave the name Shadrach, Do Ananias, ele deu de Sadraque. which before meant beloved by God. Então, o nome dele significava amado por Deus. He changed his name to E ele illuminated by another God. E ele mudou para Sadraque, que significa Iluminado por um outro Deus. iluminado pelos deuses. The name Mishael, O nome Misael which meant who is the God of Israel. significa quem é como o Deus de Israel. He changed it to Meshach, E ele mudou para Mesaque. which meant who is like Venus, another God. Quem é como Vênus, que Vênus é o nome de um deus. Azariah Azarias meant in Hebrew, the Lord is my help. significa em hebreu, o Senhor é o meu ajudador. He changed this name to Abednego, E ele mudou o nome dele para Abednego. meaning Significa the son of Venus, or like the sun god of Venus. o Deus Sol de Vênus. Isn't it interesting Não é interessante? that he was changing what God has put inside of Não them? é interessante que nome significa aquilo, a tua identidade que você carrega. He was trying to E nesse lugar que o transform. mundo, nós estamos no mundo, mas o mundo está tentando transformar quem nós somos, a nossa identidade, quem verdadeiramente Deus nos criou a ser, What God has put inside of them. aquilo que Deus colocou dentro de você. These men, Esses homens, they were royalty. eles eram realeza, They were nobility. eles eram nobreza, They were educated. eles eram educados, They were bonito. eles eram bonitões. Como vocês aqui na Igreja Vocês Reviver, aqui amém? na Igreja de Revisor, todo mundo bonitão, Bonito. bonitos, Igreja bonita, amém? bonitas, uma igreja Olha pra bonita. pessoa do seu lado e fala, tá bonito hoje, né? Olha Tá pra pessoa bonito. que tá na sala, diga, nossa, como você tá bonito hoje, elogia aí. Você tá bonito, você é lindo. See, because você é the lindo. king, he had a strategy. Sabe, porque o rei, ele tinha uma estratégia. He wanted to take those that had influence Ele queria pegar verdadeiramente aqueles que tinham influência in the kingdom of Israel, no reino de Israel, and o he povo wanted de to Deus, indoctrinate them, e eles, daquele que quem Deus os criou, quem Deus os fez para ser. because if he could change the leaders, the nobility, Porque se ele puder mudar quem você é, se ele transformar você em outra pessoa com mentiras, rest com of the ferida, nation- com trauma, com pereba, gente, toda a nação, the rest of the nation would follow. toda a nação ia estar seguindo eles. Eles so- iam ser transformados em quem eles não eram. So he was trying to change this. Eles estavam querendo treinar eles, transformar eles em But quem for those eles... of you that know the story, it did not work. Sabe, mas se você for ler toda a história, isso não funcionou não. And in fact, it says this in chapter 1, verse 17, E lá no versículo 17 diz assim, that these 4 young men, que esses homens, esses meninos, esses 4, God had given them knowledge and understanding. Deus tinha dado para eles esse lugar de conhecimento, revelação, entendimento. In verse 20, it says that in every matter of wisdom and understanding they had. E no versículo 20 fala nesse lugar que eles tinham a sabedoria do céu na vida deles. In fact, they had more wisdom and understanding than anyone in the kingdom. Em fato, eles tinham até muito mais sabedoria do que qualquer um que estava ali naquele lugar. Because God put his kingdom quê? inside of them. Porque Deus colocou o reino deles e eles tinham uma revelação sobre quem Deus verdadeiramente era e quem eles de verdade eram. See, guys, God has put his kingdom inside of you. Deus, ele tem liberado o His reino dele, wisdom a inside of you. verdade dele sobre o seu coração e His sobre o seu vida. knowledge inside of you. Nesse lugar que ele quer trazer a revelação da palavra, da vida dele para And the você. world wants to use what he's put in you for E their o good. mundo, ele quer usar quais são os teus talentos, o que você carrega, quem que você foi criado para ser, para pegar isso de você, roubar isso de você, transformar em você numa pessoa no qual você não foi criado para ser, no qual ele não te criou para ser. Because they want what you have. Porque o inimigo, ele quer aquilo que você é. The favor that you have. O favor que você The tem, wisdom that you have. a sabedoria, os talentos que The você identity in carrega. Christ that you A have. verdadeira identidade, quando Deus criou você e ele fez você para ser. Your worship, the O enemy teu wants. louvor, o inimigo ele quer o teu louvor, ele quer o teu coração e ele vem, por isso que ele vem com feridas, com machucaduras para dividir o teu coração e a tua vida. Can I tell you something? Posso te falar algo? That when God's truth becomes to penetrate your life, Quando a verdade do céu
começa a se tornar as minhas verdades e penetrar no meu coração e na minha there's vida, going to be a time in your life where that truth becomes tested. todas as verdades que você acredita, daquilo que Deus já falou para você, daquilo que Deus tem ministrado para você, todas essas verdades, elas vão ser testadas na sua vida. What happens in this room tonight? O que vai acontecer nessa sala nessa noite? Tomorrow the enemy will try to test Quem you. sabe o inimigo vai tentar testar você. That didn't really happen. Isso não aconteceu de You didn't really verdade. get healed. Não, eu acho que você não foi assim tão curado, That wasn't não. real joy. Não, eu acho que não era uma alegria verdadeira, não. That wasn't peace. That wasn't happiness. Não, That eu wasn't... acho que tudo isso é uma mentira. Eu acho que isso aqui é para outro, mas não é para você, não. Because his desire Porque é o desejo do inimigo. is to destroy Ele quer destruir você. the purpose Ele quer destruir a tua and to identidade, diminuir o the teu propósito, kingdom of God inside com of um you. complexo de rejeição, de insegurança ou um lugar de orgulho no teu coração. Ele quer destruir quem Deus fez você a ser. But God always uses things Mas Deus, todas as coisas Ele usa, Ele não desperdiça nada. for his glory. Para a glória dele, para a And when we honra dele. understand E quando a gente começa a entrar no lugar que the identity that God has given eu us, começo a ter uma revelação, a eu entender qual é a minha verdadeira the identidade, authority he's given you, que meu pai é o pai que transmite essa identidade, qual é a minha verdadeira identidade, you won't need to go looking for it anywhere else. você não vai precisar buscar nenhum lugar a afirmação, ou um lugar para pertencer, ou um lugar para ser amado ou amada. Because you can get it directly Porque from him. existe um lugar onde você tem uma conexão aqui, e aqui você pode receber tudo aquilo que você Because necessita. you have access to Por him. quê? Porque você tem acesso. Existe livre acesso para você e aquilo no qual você pode conectar e receber na sua vida. I want to read something because in Daniel chapter 3, Eu quero ler algo, porque em Daniel capítulo 3, many of us know this story não sei se você conhece a história inteira aqui, where these young men, they get threatened and they get thrown into a furnace. e eles estavam dentro do lugar de Babilônia, e a gente vê que o governo estava bem massacrado, não sei se existe alguma semelhança com o Brasil, mas vamos lá, né? Massacrando, trazendo pressão, e esses 3 caras foram ameaçados. E você não vai ceder? Ah, então eu vou te pegar. So let's give you some context to this. Então vamos trazer um pouco de contexto aqui nessa história. The king, O rei, he's convinced ele está convencido that he's a god. que ele é Deus, ele é o bonzão e tem que And fazer so tudo o que ele he manda. decides to make a golden image. Aí o tal do rei, gente, decidiu na cabeça dele fazer uma imagem de ouro para todo mundo adorar. And he says that everyone has to come and E ele worship falou this assim: image. ei, todos vocês aqui, isso aqui vocês vão ter que adorar, vocês vão ter que se prostrar All nisso the aqui. governors, all the mayors, Todo mundo, prefeitos, business leaders, presidentes, os reis, politicians, os políticos, os homens de influenciadores, negócios, todo mundo do planeta, o vocês tudo. TikTok, YouTube, toda a galera. TikTok, YouTube, Instagram, libera aí que todo mundo tem que vir Come aqui. here and kneel in front of this Todos image. vocês se ajoelhem e vocês vão ter que adorar esse Deus, e eu comando vocês a adorar e se prostrar diante desse Deus de ouro de estátua aqui. And he threatens them. E aí ameaça eles, e quem não for, When we play the music, vocês vão ser jogados no fogo ardente, porque a hora que a música tocar, if you do not kneel, se vocês não se ajoelharem, you will be killed. vocês vão ser mortos. You'll be thrown in the furnace. Vocês vão pra fogueira. And so he blows the music, E aí, gente, tocou a tal da música, and everybody kneels down and E bows aí, down. gente, todo mundo lá se ajoelha, todo mundo se prostra na estátua de ouro lá que tem que adorar, que tem que se prostrar. Except Shadrach, Meshach, and Mas lá Abednego. tá o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eles não se prostram. They don't kneel down. Eles dizem, não, a gente não vai se prostrar diante disso. You want A to know gente não why they vai. don't kneel down? A gente não vai colocar os nossos joelhos e a gente não vai se prostrar diante disso, não. Because they were not afraid. Por quê? Porque eles não tinham medo, eles não tinham parceria com o medo na vida deles. They weren't afraid of death. Eles não tinham medo da morte. They weren't threatened by anything natural. E não adiantava qualquer tipo de ameaça natural que pudesse acontecer com eles, eles não iam negar o Deus deles. We know who our God is. Por quê? Porque eu sei quem o meu Deus é. And so the king, he's angry. Então o rei, gente, a palavra de Deus diz que ele fica And he muito, comes to them muito bravo e ele chega até eles. and he says, if you do not kneel, E diz, ei, se vocês não se dobrarem, I'm going to throw you in the furnace. I'm going to kill you. eu vou matar vocês, eu vou colocar vocês no fogo. And guys, one of my favorite stories in the Bible Gente, uma das minhas histórias favoritas aqui na Bíblia. is this right here, these verses right here. Olha esse versículo, pega essa. Verse 15, Versículo 15. he says, Ele diz, go ahead. Pois agora, pois agora,
quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que Deus poderá livrar você das minhas mãos? Listen to the response. Olha a resposta que eles tiveram. Olha a resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas... Fala isso comigo, mas... Diga comigo, mas... Se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos ao teu deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Can I tell you something? Posso te dizer algo? We're going to get to the end of the story and many of you know the story. A gente vai chegar aqui no final da história. But there needs to come a place in our lives Mas vai chegar um lugar, sempre vai chegar um lugar nas nossas vidas, where aonde there's a mas. aonde tem um mas nas nossas vidas. I'm going to serve the Lord, Eu vou servir ao Senhor and even if he doesn't, e mesmo que isso ou isso não aconteça, I am not going to do what the world is asking me to do. eu não vou fazer aquilo que o mundo está mandando eu fazer. E eu I'm não not vou going to live in fear. viver em medo. I'm not going to live in shame. Eu não vou viver em parceria com medo I'm ou a not going vergonha. to run away from my purpose, from Eu my não vou calling. fugir do meu chamado. Eu não vou negar o meu Deus. I'm not going to hide from my Eu não vou responsibilities. me esconder das minhas responsabilidades, daquilo que Deus me chamou e de quem eu sou em Cristo Jesus. Because I'm committed to God. Porque eu estou comprometido com o meu And Deus. he has the power to deliver E me and ele save me. ele tem o poder de me libertar. Ele tem todo o poder. But even if he doesn't, Mas mesmo que isso não aconteça, I'm not going to change my mind. eu não vou mudar de ideia. I'm still going to worship him. Porque eu ainda vou adorar Ele e nada vai deixar de que Ele seja o meu Deus e o meu Senhor. As Job said, even if he slays me, even if he kills me, E assim como Jó falava, e mesmo que fosse um escravo e me matasse, I will not eu não vou. refuse or refute Eu não vou the name of negar my Lord. o meu Deus, porque eu conheço quem o meu Deus é de verdade. Eu sei quem Deus é. Guys, there's something powerfully prophetic Sabe, tem algo muito profético, poderosamente profético. when your yes to God Quando o seu sim para Deus is stronger than any threat, é muito mais forte e muito maior attack, do que qualquer ataque, qualquer anyone ameaça, or anything qualquer or circunstância any da tua government or vida, any- qualquer governo, qualquer coisa que Where you está say, acontecendo na tua I'm going vida. to serve God Nesse lugar que and você I'm going diz, to eu vou servir a obey Deus, God eu vou obedecer a Ele, Ele é o meu Deus. no matter what it costs Não me. importa qualquer coisa que venha me custar, Ele é o meu Deus. You want to be filled with the fire of the Holy Spirit. Nesse lugar onde quem aqui você quer ser cheio do fogo do You Espírito want to Santo? walk in the supernatural Nesse power. lugar que você é chamado para viver o sobrenatural de modo natural na tua vida. If you want to prophesy in a way that will change Nesse lugar destinies and que você nations. pode sim escutar a voz de Deus e você pode pegar o céu e liberar ele sobre a terra. Você pode profetizar, você pode escutar, você pode liberar o reino aonde quer que você vá. Then say yes to God. Nesse lugar onde você pode verdadeiramente dizer, And primeiro, don't eu change your digo mind. sim para ele e eu não vou mudar de ideia. No matter what happens. Não importa o que No aconteça na matter minha what vida. they threaten Não you with. importa aquilo que me ameacem. Não importa as Whatever circunstâncias. it is, do not change Eu não your vou negar. Eu vou me manter firme e posicionado. mind. So the king is really mad Gente, o rei, ele fica muito, muito, muito bravo. because he has all the power. Porque ele tem todo o poder. And everybody that thinks they have power E todo mundo que pensa que tem poder, are kneeling. eles vão se dobrar. But these young men, Mas esses jovens, they know where real power is eles sabiam, eles tinham uma revelação. and where real truth Uma is revelação de quem tinha todo o and where poder. real deliverance comes from. E ele sabia da onde vem a minha libertação, da onde vem a minha cura, da onde vem os meus recursos. They know Eles sabiam. the God of Israel. Eles conheciam quem era o Deus de They Israel. know
Eles The conheciam God that delivered their fathers. o Deus que já tinha libertado o pai deles. They know the God, Eles sabiam, That eles does conheciam miracles. o Deus que já tinha feito milagres. and they know Eles sabiam that He has the power que ele tinha o to poder save. de salvar. So they're faithful. E então eles eram fiéis. And the king, he gets angry. E o rei fica muito bravo com eles. And he tells them to heat up the fire 7 times E aí sabe hotter. o que o rei manda? Ei, acende a fogueira mais ainda, 7 vezes mais. And all of the soldiers that are putting them in, E os soldados, gente, que estavam colocando Right? eles They dentro put- da fogueira, ainda acabaram caindo morto de tão quente que because they estava. put correntes on them and they put them in the fire. E eles colocaram então as correntes neles, And e eles listen- entraram lá no fogo. Listen to what this says. Gente, olha o que aconteceu, olha o que eles disseram. So, these men wearing their robes, verse 21, 21. Versículo 21. E os 3 homens E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era que os soldados... A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Oh. Então, Go ahead. Didn't we put 3 in there? So why am I seeing a gente não 4? colocou 3 lá dentro, tem 4 lá dentro. And one of them looks like the Son of God. E um deles se parece o filho de Deus. Can I tell you something? Posso te dizer algo? Catch this. It's really important. Pega isso é muito importante, pega. I don't know if you think like this, Eu não sei se você pensa como o teu cérebro funciona, but if I was God, mas se eu fosse Deus, I would have gave them a fire extinguisher eu acho que eu ia dar pra eles, pega um extintor poderoso. to turn off the fire. Vamos apagar o fogo. Vem uma chuva assim, o vento e o fogo apaga assim, né? Amen. I would have brought the rains, Não sei, vamos chamar as chuvas e um vento poderoso. right? To turn off the fire. Vamos apagar o fogo para eles não entrar no fogo, né? But God, Mas Deus, He thinks better than us. ele pensa bem melhor do que a gente. He didn't want to turn the fire off. Ele não queria desligar o fogo. He didn't want to remove the fire. Ele não queria remover o fogo. He wanted to reveal Himself in the fire. Ele queria se revelar, ele se revelar dentro do fogo. And some of you are asking God to turn off the fire. E às vezes na nossa vida a gente está pedindo: ai Deus, desliga o fogo, desliga o fogo, desliga o fogo. I can't handle the pressure anymore. Eu não consigo mais lidar com essa pressão It's mais too na minha hard. vida. It's too much. Isso tá muito pra mim. I Isso aqui can't tá. sleep. Eu não consigo nem mais The enemy dormir. is attacking me in my O dreams. inimigo já tá me atacando nos meus I'm sonhos. overwhelmed. Eu tô sobrecarregado. My family is sick. Minha família agora tá My doente. business Os failed. meus negócios estão nessa situação. Where are you? Ei, Deus, olha aqui. Why won't you turn off the Por que que o fire? Senhor não apaga o fogo? Because He wants to reveal Himself Por quê? Porque o próprio Deus, ele quer se revelar a você in the middle of the fire no with meio you. do fogo. What Jesus does. É isso que Jesus faz. Ele faz diferente daquilo que a gente espera ou a gente quer. He doesn't send a cloud. Ele não mandou uma super nuvem. He doesn't call the bombeiros. Ele não chamou os bombeiros. He gets in the fire with you. Ele entrou no fogo junto com eles. And the king, E o rei, o rei, o he's amazed. rei, ele fica maravilhado. This is supernatural. Rei, isso é sobrenatural. This is real. E isso é real. I know what I saw Eu sei o que eu vi and I know what's happening. e eu sei o que está acontecendo. So he says to them, he says, Shadrach, Meshach, and Abednego, come out of the fire. Então ele diz: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam do fogo. And they come out of the fire. E eles saem do fogo. And the Bible says E a palavra de Deus diz that they do not smell like smoke, que eles nem that cheiravam not even a hair on their head has fumaça been e singed. nem um fio da sua cabeça estava queimado ou chamuscado. Milagre. Milagre. Alguém já fez uma churrasco? E sai daquele lugar para uma semana inteira, né? Churrasco. Defumado. They don't smell Gente, eles nem tinham cheiro.
Because when God does miracles, Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. He Ele é doesn't Deus. just do a little bit. Ele também faz diferente, às vezes, daquilo que nós pensamos. He eliminates every doubt. E Ele eliminar todas as dúvidas. Ele elimina de nós nesse lugar que dúvidas são quebradas nas nossas vidas. He eliminates all the doubt. Dúvidas são quebradas, eliminadas. There's no smell, there's no Não mark, there's existe no... marca, não existia nada queimado. Look at this. The ropes burned. Gente, o que queimou? Como é que é o nome? Correntes ou Correntes. os cordas, Queimou, né? as cordas, queimou, caiu. But their skin did not burn. Mas né, a pele deles não queimou nada, nem cheiro ficou. So what does the king say? What does he do? E olha o que o rei fala, olha o que acontece. It says E diz that the king, ao rei, vamos ler isso aqui no versículo 28. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. entire nation is transformed. Uma nação foi transformada. Can I tell you something? Posso te dizer algo? I was sitting over there during Eu worship, estava sentada ali durante o louvor and the Lord spoke to me. e o Senhor falou comigo. He said, "My plans don't fail." Ele diz: os meus planos, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Can I tell Nenhum. you something? Eu quero te dizer algo. This king, Esse rei, he was devastating the people of ele God. estava devastando o povo de Deus. He was taking over their land. He was attacking them. He Estava was doing pegando a terra horrible deles, things. pegando os filhos, pegando todos, fazendo tudo. And the Lord spoke to me. He said, "Read the first part of chapter 1 again." E Deus falou para mim, lê novamente a primeira parte aqui. And during worship, I was on my knees just E crying durante o louvor, eu estava num lugar, eu estava chorando ali diante because de it says Deus. this in chapter 1, verse 2. Porque no versículo 1, ali em Daniel 1, no versículo 2 aqui, diz assim: E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. What did God do? O que Deus fez? It says that he gave the king into the hand of King Nebuchadnezzar. Ele deu ali ao rei de Nabucodonosor, He gave the king of Israel ele deu ao rei, o rei de Israel deu into the hand of the king nas mãos of do Babylon. próprio rei da Babilônia. Why? Por quê? Because the Lord knew Porque o Senhor sabia that there would be 3 young men que existia ali 4 homens, mas esses 3 homens ali nessa história, that would refuse to bow. que eles iam se recusar And a se because of dobrar. their prophetic voice, E por causa de uma voz profética que eles tinham, de uma revelação, que eles sabiam quem Deus Pai it os would criou para ser, transform an entire nation. uma nação inteira foi transformada. Can I tell you something? Posso te dizer algo? Your prophetic voice, Você tem uma voz, uma Your identidade e uma purpose, voz. what God has put inside of E you, Deus colocou a tua identidade, e a tua identidade te traz o teu propósito. what God has put inside of you, your E aquilo voice, que quando Deus que cria você, que traz a identidade, a tua identidade cria o teu propósito, a voz profética que Ele colocou dentro de você, is to stand é onde você se levanta. when the rest of the nation is kneeling. Quando toda a nação, ela está se dobrando diante de tudo que está diante dela. Because this Porque é isso, is what changes kings é isso, and transforms nations. é isso que... Mudar os reis e transforma as nações. Amém. When we live in boldness, Quando a gente faz parceria com a coragem, in courage, quando a gente faz parceria com a coragem em nossas vidas, when we live our life
Quando eu posso viver a minha vida. for the supernatural. Eu posso viver a minha vida, que eu entro no reino de Deus. When Pera we're lá. determined Pera lá que agora... Quando eu faço parceria de não apenas ser salvo, mas eu viver o reino de Deus, e o reino de Deus determina esse lugar de metanoia, esse lugar de transformação na minha vida, de eu pegar a cultura do céu. Então eu entro no reino. Quando eu entro no reino de Deus, é esse lugar que aonde eu vou liberar o reino de Deus. E é somente quando eu tô no reino de Deus que o sobrenatural se torna natural na minha vida. The kingdom of God O reino de Deus, is accessed eu e você, nós temos acesso by determined people. através de pessoas que são posicionadas e determinadas. It's not just for the stage. E não é apenas para quem pega um microfone na mão. It's not just for a message Não or é apenas sobre uma mensagem, a prophetic day or a ou um a dia conference. profético, ou um culto, ou algo especial. It's a lifestyle É um estilo de vida. of living the É supernatural. viver um estilo de vida sobrenatural no qual eu Every fui day. criada a viver. Todos Every os day. dias, a minha vida, Knowing onde that I quer que eu have vá. access Por quê? Porque eu tenho acesso to the King of Kings ao Rei dos Reis, and the Lord of Lords. ao Senhor dos Senhores, That same God o mesmo Deus of Shadrach, Meshach, de and Abednego Sadraque, de Mesaque e Abednego. is the same God of us É o today. mesmo Deus, nosso Deus It's the hoje. same God of our children É in o the other mesmo room. Deus dos nossos filhos. It's the same God that's released promises É over o our mesmo nation. Deus que liberou promessas sobre a nossa nação, sobre a tua vida. And it's the same God É o mesmo that Deus wants to restore que Ele quer restaurar in us em nós courage and strength esse lugar de coragem, de força and boldness e tonight coragem nessa noite. to access His kingdom. Nesse lugar que você pode, com determinação e posicionamento, Deus, eu quero pisar, eu quero avançar, eu quero viver o reino de Deus na minha vida. We're going to step into a moment of ministry. Nesse lugar que agora, no momento, nós vamos experimentar. Deus Pai, nós queremos você. Vem Espírito Santo, vem Really Jesus. quickly, E ministração aqui. but really quickly, Mas rapidinho. I need to share a story Eu quero compartilhar bem rápido uma história com você. because this is connected with what God wants to Porque do isso é tonight. conectado com aquilo que eu acredito que Deus quer fazer nessa noite. Years ago, Anos atrás, my son my wife was pregnant, a minha esposa estava grávida and I heard about a conference e eu escutei sobre uma conferência in America, lá nos Estados and I Unidos. was living here in Brazil. E eu já estava morando aqui no Brasil. And the conference was about preachers preaching E a conferência era para pastores, pregadores. to learn how to preach better. Nesse lugar onde a gente prega melhor, onde é pastores, nesse lugar da nossa mensagem que a gente And carrega. every time that I would think or talk about this conference, E todo momento que eu via sobre essa conferência lá na Bethel e que ia acontecer, I would start to cry like I'm crying right now. aí eu começava a chorar, como se o Espírito Santo movesse algo dentro do meu I coração. knew that I had to go. Eu sabia que eu precisava ir. I'm gonna go learn how to preach better? Like Eu that? digo, mas uma conferência para pregar melhor, With 40 people? Like, né? E I é algo travel all fechado over the ali world? para 40 pessoas, eu já prego, já faço, né? Já. But I knew that God, like there was something for me Mas eu there. sabia que Deus estava me chamando. Eu sabia For que some of tinha you, it's the same reason you're algo here de tonight. Deus que Deus tinha para minha vida. Quem sabe é a mesma Something razão for me there. pelo qual alguns de vocês estão aqui nessa noite. É como uma sede, algo que Deus, como Ele atrai o teu coração como um imã. Deus tem algo que Ele tem para minha vida. Eu sei que Can I tem tell you algo. something? It was not a good time for me to travel. Sabe? E eu vou ser bem sincero com você. Como a minha esposa estava ali naquele lugar de gravidez e bebê e tal, não era assim a melhor hora ideal para eu deixar ela e eu viajar. Because actually, the conference happened after my son was born. It was 2 or 3 months after he was born. E era tipo assim, uns 3 meses depois que o meu filho já tinha nascido. Então, tipo, bebê recém-nascido. And it was a complicated pregnancy because my wife wasn't producing enough milk and we had to do this whole E process. aí, And a gente tava, não sei se tem pai e mãe que passou por isso, mas daí, sabe quando o bebê, né? Cadê o Lucas lá? Recém-nascido. E amamentação, aquelas fuleiras todas que acontece, tava naquela coisa de complicação, assim. but Tava meio difícil. I knew that I had to go. Mas eu sabia, Deus estava me atraindo, eu sabia que eu tinha que ir. Because God had something for me there. Eu sabia, cara, tem algo que Deus tá me And so- atraindo, tem And algo so que I, Deus vai I fazer. went from Florianopolis to E America. eu fui, Florianópolis California. aos Estados Unidos, lá foi eu. A 4-day conference. De 4 dias de conferência. And every day, E todos os dias, I am like waiting with expectation. eu tava assim, esperando com expectativa. Like Jesus is going to come out of the ceiling. Ok, agora Jesus vai abrir o céu, agora uma palavra vem, agora não sei o que acontece. Because I have traveled the farthest. Porque Eu viajou mais longe do que qualquer outro aluno lá, então eu mereço o melhor. So every day, então todo dia I am waiting, anticipating.
Ali eu tô, sabe, com expectativa, And the prophetic woman, she went there. The prophetic woman came E daí tinha uma mulher muito profética, and ela I tava said, lá. this is the day. E ela falou, esse é o dia Profetizar sobre eu. que Vem. ela vai profetizar na minha vida. Ela vai olhar, vai dizer, Alguém já fez essa oração, Senhor? Alguém me já chama. fez? Alguém Ai, de me vocês chama. hoje à noite está falando isso, Nessa Senhor? noite, eu quero ser chamado, eu quero Alguém uma já profecia. usou uma roupa hoje à noite esperando que o cara no Você palco vai pegou, ouvir eu a vou voz de pegar Deus, essa roupa camisa aqui. verde na canto, né? Vou pegar a camisa vermelha, porque eu quero que Deus E aí me ela veja. profetizou sobre tudo. E ela foi profetizando, gente, pra todo Ela, mundo. Assim. Ele. E ela me pulou. E dela me pulou. E aí ela. E ele, lá foi. God, are you playing a trick on me? Deus, você tá fazendo uma pegadinha comigo? Like, it's been 3 days. Já passou 3 dias. My wife is in another country. A minha esposa tá no outro país com o bebê. And I've abandoned my family to come to this conference. Like, Abandonei a família pra estar aqui na conferência, né? Deus me chamando. and nothing happens. Nada aconteceu. And on the 4th day, the Eu last tava day, daí eu tava no 4º dia. the last message ends. A última mensagem, daí tá acabando. Nothing happens. Nada aconteceu. And the last guy, E daí o último cara, they give him the microphone deram o microfone ali pra ele to close everything down. pra ele fechar, né? A hora do Aquela encerramento. oração, God bless you, Deus te Sabe a oração? abençoe. Deus te abençoe. Volta aleluia. ano que vem, E né? volta ano que vem. And he grabs the microphone E aí ele pegou o and he microfone. says this. E daí ele falou isso. He said, I had a dream last night. Ele disse assim, ei, eu tive um sonho a noite And passada. I understand now that the dream was not for me. E eu entendo que esse sonho que eu tive não era um sonho que era pra mim. It's for somebody in this room. É pra alguém que tá nessa sala. And he said, in the dream, E ele falou assim, nesse I sonho, was in a field eu tava num campo. and I saw jovens E eu vi muitos jovens. and they were on their knees in a row. E eles estavam todos de joelhos ao chão. And there were demons behind them, these E black tinha, figures. e I knew they tinha were demons. como figuras pretas atrás. Eu sabia que essas figuras pretas, elas significavam demônios. And they were cutting out the tongues of all of the E jovens. eles estavam cortando as línguas de todas essas pessoas, de todos esses jovens. They were taking away their voice. Eles estavam pegando a voz deles. And he said, some of you, E ele disse, alguns de you vocês, thought that God brought you você acha que Deus trouxe você to aqui a conference to learn how to preach. para uma conferência para pregar. But he wants to give you an anointing Mas existe algo. Deus, ele quer trazer uma unção to sobre give você. a generation Aonde você pode dar para uma geração their prophetic voice uma back. voz profética de volta. And I believe that tonight, E eu acredito, gente, que nessa the noite, enemy has overwhelmed you with muitas vezes, fear o inimigo, ele colocou você sobre um lugar de medo, because um he lugar wants de to tortura, you to shut de your mouth. opressão. Por quê? Porque o inimigo, ele quer calar a tua boca. For some of you, since you were a child, Alguns de vocês, até experiências que você teve desde the a tua enemy has infância. taken away your O inimigo, ele confidence. tá dizendo, cala a boca, fica quieto. E ele tá trancando a He's tua voz. lied to you. E ele traz mentiras pra He você. said that you cannot access the kingdom like everybody else E ele can. diz, não, todo mundo pode acessar o reino de Deus, mas você And I não. believe Isso aqui that não é pra tonight, você. in this place, E eu acredito que nessa noite, nesse Right lugar, now, agora, the Holy Spirit is going to come. o Espírito Santo, ele vai vir. And the Holy Spirit with power E o Espírito Santo, com is seu going to poder, bring freedom ele vai trazer um lugar, ele tá to your trazendo voice. liberdade, um lugar da because sua you're a voz. son. Nesse lugar onde você You're se a levanta, daughter. nesse lugar You de have revelação, purpose. no teu He's propósito, given you identity. nesse lugar onde a sua identidade é releasing revelada his e é glory. trazida de volta He's quem você releasing his é. power. Nesse lugar que He's é liberado releasing o his poder, anointing in this nesse place. lugar que você levanta com I autoridade want you to e begin fé. to pray in the Holy Spirit Nesse right momento eu now. gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Begin to pray in Comece a orar tongues onde right você now. está. E se você ora em línguas, comece a orar em línguas, porque Begin o to ask the Holy Espírito Santo Spirit to come right now with começa a power. pedir, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, The Holy enche-me. Spirit is in the room Espírito tonight. Santo, vem mais de ti. And those that are determined Aqueles que estão to determinados, access the kingdom of onde God, você diz, eu quero acessar esse lugar. they will take the kingdom by force. Nesse lugar onde com força, com They violência, will com ousadia, access posicionamento, uma the nova glory of God. They posição. will access the anointing that God Nesse lugar has. que você faz um movimento, Deus, eu And begin to acesso, eu me release it over this posiciono. room tonight. Nesse lugar, o que Ele quer liberar sobre essa sala, Ele está liberando aqui. For those of you that feel in your voice
Muitos de Your vocês throat. que sentem, a sua garganta, a sua voz. That the enemy has taken away your voice. Muitas vezes o inimigo ele tentou calar a tua voz. He's stolen things from you. He's made E you muitas feel weak. coisas And onde mentiras foram lançadas no seu coração. I want you to put your hand on your throat right Coloca a now. mão agora na sua boca agora, na sua garganta I agora. want you to ask the Holy E Spirit. agora começa a pedir ao Espírito Santo Holy de Spirit, Deus. I want my prophetic Espírito voice back. Santo, nesse lugar eu quero a minha Release voz. over me tonight. Eu chamo a minha voz profética de volta. Release again, Father. Libera Your sobre a minha spirit, give me vida. courage. Onde desse lugar Give que me você faz, boldness. eu faço parceria com a coragem nessa I don't noite. want to hide in fear Eu anymore. não quero mais fazer parceria com medo. I don't want to walk in half truth. Eu não quero andar em meias verdades. I want to live in victory tonight. Nesse lugar que eu quero viver em vitória nessa noite. Because my king is a victorious Por quê? king. Porque o meu rei é um rei vitorioso. O My meu king is a Deus, victorious o king. meu pai é um pai vitorioso. O meu rei Sin Jesus. could not hold him down. Nesse lugar eu não vou me dobrar a nada. He conquered sin. He Nesse conquered the lugar grave. que o medo, aquilo que é tóxico, aquilo que é o pecado, eu não vou me dobrar a isso. He is the King of Kings. Porque o rei dos reis, And he's releasing tonight nesse lugar que ele está liberando nessa noite, freedom in this room. liberdade nessa sala. I just break off fear in this room. Eu quebro agora. Se você pode, fique de pé onde você está. Abra suas mãos I onde você está. break off all comparison in Na this room tonight. autoridade do nome de Jesus, nós quebramos todo o espírito de medo nessa noite. All Nós quebramos todo comparison. lugar de comparação nessa noite. It doesn't Todo matter. espírito, lugar de It doesn't matter what anybody inferioridade. else is doing. It doesn't matter what anything's happening around E you. não importa aquilo que está acontecendo ao redor dessa sala agora. It's time to release Deus, libera the agora. voice. Libera, vozes The sejam courage. liberadas. Esse lugar que fazemos parceria com a coragem nessa noite. The Lion of Judah that O is inside leão of de you. Judá, o leão de Judá. Você rompe nesse lugar. Seja rompido no seu coração e na sua vida agora. O seu espírito em o nome de Jesus.